Fala, galera. Que é isso? Que é isso? Meu Deus, vou chamar ajuda! Mas que diabos é isso? Uma capivara radioativa? Uma capivara... Isso não vai ficar assim. Espere. Agora sofrerás a minha ira. Mas uma batalha vencida. O Wolverine pegou o Covid também, faltou oxigenação. Precisando de mim, professor Ademir, precisando de mim, estou à disposição. Tchau, pessoal, tchau. Valeu, Wolverine, valeu. Ei, show de bola. Tamo junto sempre, se precisar te mando um WhatsApp, tá? Valeu, muito obrigado por esse salve, Colégio Unificado, do terrível ataque da capivara assassina radioativa vinda de Chernobyl. Tá? Vamos lá então, a aula de hoje é importantíssima para você, aluno do terceirão. Olha lá para o quadro lá, isomeria ótica parte 2, eu vou deixar no final dessa aula o link para a parte número 1. A parte número 1 são os conceitos básicos, aqui são os conceitos complementares em relação à isomeria ótica. Acompanha no quadro comigo aqui, olha só, vamos ver... Quando ocorre a isomeria ótica, quando eu tenho mais de um carbono assimétrico, na aula número 1 a gente havia visto apenas aqueles casos em que a molécula apresentava um único carbono assimétrico. Agora aqui tem mais de um carbono assimétrico e é diferente entre si. Aqui tem mais de um carbono assimétrico e eles são iguais entre si. Aqui eu tenho carbono assimétrico, mas tem dentro de um ciclo que eu não havia visto anteriormente. E finalmente aqui eu tenho dois casos típicos em que eu não tenho carbono assimétrico, a molécula é assimétrica. Tá? Então a condição para que o composto apresente isomeria ótica é que ele tenha assimetria molecular. Ou seja, ele deve ter ou carbono assimétrico ou outros fatores que tornem a molécula assimétrica. Lembrando que quando a molécula apresenta isomeria ótica, ela vai desviar, o único critério de diferenciação dela principal é o desvio que ela consegue causar na luz polarizada. A luz, ela vibra em todos os planos, né? Então a luz vibra em todos os planos. Se ela passar por um prisma, ela passa a vibrar num único plano. Aí essa luz polarizada, ao atravessar a amostra que contenha isômeros óticos, ela vai sofrer ou um desvio para a direita, isômero de estrógeno, ou vai sofrer um desvio para a esquerda, isômero levógeno. Se você misturar quantidades iguais de um isômero que desvia para a direita de estrógeno com o que desvia para a esquerda levógeno, você anula esse desvio por compensação externa, vamos ver isso aí. E aí eu tenho a chamada mistura racêmica ou racemato. Vamos lá então. Olha para essa molécula aqui. Tá? Eu tenho uma molécula orgânica e eu pergunto para vocês. Essa molécula, ela apresenta ou não apresenta isomeria ótica? Vamos lá, Ademir. Eu vou procurar pelo chamado carbono assimétrico. Esse carbono tem 3 hidrogênios, não pode ser assimétrico, porque tem que ser os 4 ligantes diferentes. Esse carbono tem hidrogênio, 3 hidrogênios, não pode ser assimétrico. Quem é que está preso nesse carbono aqui? Ademir, em cima está preso o hidrogênio.
À esquerda está preso o metil, abaixo está presa a hidroxila e à direita está preso tudo isso aqui. Tá? A partir da ligação, tudo é um ligante. Então, esse carbono que faz 4 ligações simples e que tem 4 ligantes diferentes, você faz um asterisco que ele é um carbono o quê? Ele é um carbono assimétrico ou quiral. Vamos prestar atenção no carbono vizinho a ele. Olha do lado, quem é que está preso nesse carbono? Aqui está preso o cloro, que já não estava preso nesse, né? Então percebe que o ligante dele já não é igual. Está preso o cloro, está preso o OH, que é igual ao vizinho, está preso o radical metil, que é igual a esse aqui, mas é naquele carbono, e está preso tudo isso aqui, que é o quarto ligante. Então percebe que esse carbono ele também é assimétrico, tá? Nesse está preso H, OH, metil e aquilo tudo. Nesse está preso Cl, OH, metil e o resto. Se você perceber, essa molécula tem 2 carbonos assimétricos, mas os dois têm ligantes diferentes. Então a gente fala assim, ó, que essa molécula tem 2 carbonos assimétricos diferentes. Tranquilo? Quando a molécula tiver 2 ou mais carbonos assimétricos diferentes, você vai usar uma formulazinha para saber o número de isômeros óticos ativos que ela tem, que é 2 elevado a n, em que esse número n aqui vai ser o número de carbonos assimétricos diferentes. Então eu tenho 2, como eu tenho 2 carbonos assimétricos diferentes, 2 elevado ao quadrado, eu vou ter 4 isômeros óticos ativos. Fechou? Quais são esses 4? D1, destrógeno número 1. L1, levógeno número 1. D2, Marcelo D2, destrógeno número 2. L2, levógeno número 2. Esses são isômeros óticos ativos que têm a capacidade de desviar a luz polarizada. Se você misturar o D com L, o destrógeno com o levógeno, você vai ter a mistura racêmica número 1. Se você misturar o D2 com o L2, eles vão se anular. Você vai ter a mistura racêmica número 2. Essas misturas são opticamente inativas. Então percebe o seguinte, ó, essa molécula tem 2 carbonos assimétricos diferentes, 2 elevado ao quadrado, 4. Então 4 são os isômeros óticos ativos. Faz 2 parzinhos, a metade. Então o número de isômeros óticos inativos é a metade do número de isômeros óticos ativos. Vou introduzir em vocês com todo carinho uma nova palavrinha. Olha só, se eu pegar o D1 e o L1, eles têm características, propriedades físico-químicas iguais, a não ser o fato de os dois desviarem a luz com o mesmo grau de rotação, só que para lados opostos, eles se anulam. Tá? Então, eles formam os chamados um par de enantiômeros. Um par de enantiômeros. Então, D1 e L1 são 2 enantiômeros. D2 e L2 também são 2 enantiômeros. Agora, se você misturar o D1 mais o L2, se eu pegar o D1, que desvia a luz para a direita, com um grau determinado, e o L2, que desvia a luz para a esquerda, mas com outro valor, os dois não vão se anular. Então, os dois não são enantiômeros. Os dois são diastereoisômeros. Diastereoisômeros. Enantiômeros são antípodas ópticas. Desviam a luz polarizada em direções opostas, mas com o mesmo valor, se anulam. Diastereoisômeros desviam a luz polarizada para direções opostas, mas não se anulam. Fechou? Então surgiu a palavrinha nova que não tinha na passada, diastereoisômeros. E quando a molécula tem 2 carbonos assimétricos iguais? Vamos lá. Exemplo,
ácido tartárico. Daqui é o ácido tartárico. Onde é que tem os carbonos assimétricos dele? Esse não pode ser assimétrico porque tem uma dupla. A gente viu que para ser assimétrico tem que ter o quê? 4 ligações simples e 4 ligantes diferentes entre si. Esse não pode ser assimétrico porque novamente tem uma ligação dupla. Esse carbono é assimétrico? Quem é que está preso nele? O OH, a carboxila e tudo isso aqui. Faz um asterisco nele. Tranquilo? Esse é assimétrico. O do lado, está preso o OH, está preso o H, está preso o C dupla OH, carboxila, está preso isso aqui. Também é assimétrico. Só que se você comparar os dois carbonos, esse exemplo é diferente do anterior. Porque aqui eu tenho o OH e nesse também tem o OH. Aqui eu tenho H, também tem o H. Aqui eu tenho C dupla OH, que eu também tenho. Aqui eu tenho isso que é igual àquilo. Ou seja, os dois são assimétricos, mas os dois têm os mesmos ligantes entre si. Olha aqui, esses dois também são assimétricos, mas por exemplo, aqui eu tenho o cloro ligado direto no carbono assimétrico. E nesse não está ligado nele. Então, esses dois carbonos são assimétricos, mas são diferentes entre si. Aí eu uso essa fórmula. Aqui eu tenho dois carbonos assimétricos e eles são iguais. Eu vou fazer um negócio que não é o correto, mas serve para ilustrar para vocês. Tá? Vamos fazer uma ideia assim. Ó. Eu vou dizer para vocês que esse carbono, isso não é o que se faz na prática, mas é uma maneira didática de explicar para vocês. Esse carbono, vamos dizer que ele consiga desviar a luz polarizada 6 graus, seja para a direita, seja para a esquerda. O carbono vizinho dele, pessoal, não é o mesmo carbono assimétrico, não é igual, não tem todos os ligantes iguais, então ele vai causar na luz polarizada o mesmo desvio. E aí eu vou chutar aqui, ó, 6 graus para a direita e 6 graus para a esquerda. Pensa comigo. A luz passou por aqui, os dois desviaram simultaneamente para a direita a luz, mais 6, mais 12 graus de desvio. Essa aqui é uma fórmula que não é tão simples quanto eu estou explicando aqui, mas não é o objetivo do ensino médio. Então vamos dizer, os dois desviaram a luz para a direita, mais 6. Ótimo, Ademir. Agora os dois desviaram a luz para a esquerda, menos 12. Entendeu? Mais 6, mais 12. Menos 6, menos 12. Ótimo. Mais 12 é o destrógeno. Menos 12 é o levógeno. Aí tu pega e mistura os dois. Mistura, por exemplo, 500 ml de uma solução 1 mol por litro do destrógeno com 500 ml, foi aquilo que eu falei? 500 ml de uma solução 1 mol por litro do levógeno. Ou seja, pega volumes iguais de soluções com concentrações iguais e mistura as duas. Ou seja, você vai estar anulando o destrógeno com o levógeno, você vai ter o DL, destrógeno e levógeno misturado, a mistura racêmica, que é opticamente inativa, mas não porque não tem atividade óptica, é porque o que um desviou, o outro anulou. Mas nesse caso em que a molécula tem dois carbonos assimétricos iguais, vai surgir um quarto isômero chamado isômero meso. O que é o isômero meso? Olha, 6 para a direita, no total 12 para a direita. 6 para a esquerda, no total 12 para a esquerda. Agora, se um desviar 6 para a direita e o outro 6 para a esquerda, os dois se anulam. Eles anulam a sua atividade óptica dentro da própria molécula. Então, o isômero meso, ele vai surgir quando a molécula tiver dois carbonos assimétricos iguais. E ele também é opticamente inativo, ele não desvia a luz polarizada, como também não desvia a mistura racêmica. A diferença é que na mistura racêmica você misturou duas substâncias que desviavam a luz. E no isômero meso, ele já não desvia por compensação interna. A própria molécula anulou a sua própria atividade óptica. Então, esse é o ácido tartárico. Então, existe o ácido tartárico destrógeno, o ácido tartárico levógeno, o ácido tartárico racêmico, que é a mistura do destrógeno com o levógeno, e existe o ácido mesotartárico, que é o ácido tartárico que também é inativo opticamente, porém por compensação interna. Olha o que eu quero mostrar para vocês aqui, olha só. D é o destrógeno, L é o levógeno,
DL é o racêmico e o meso é o meso. Tá? Ponto de fusão do destrógeno, do ácido tartárico, 170 graus Celsius. Ponto de fusão do levógeno, 170 graus Celsius. Densidade do destrógeno, 1,76 gramas por ml. E do levógeno, 1,76 gramas por ml. Solubilidade em água, 139 gramas para cada 100 ml de água. E do levógeno, 100. Ou seja, propriedade física igual. Densidade, propriedade física igual. Solubilidade, propriedade química igual. Ou seja, o destrógeno e o levógeno, mas desde que sejam os enantiômeros, eles apresentam propriedades físico-químicas idênticas. É dificílimo separá-los, porém, eles desviam a luz polarizada para direções, sentidos opostos. É o critério que eu tenho para diferenciá-los. E percebe que quando você mistura os dois, que é a mistura racêmica, já muda o ponto de fusão, já muda a densidade e já muda a solubilidade. E percebe que quando tem o isômero meso, muda novamente a ponto de fusão, muda a densidade, muda a solubilidade. Percebe como a química é sensível, né? Eu volto a dizer para vocês, pô, Ademir, só está mudando a orientação espacial, é química, é tudo microscópico, não é microscópico, é submicroscópico, é atômico. Então pequenas diferenças causam grandes alterações, tá? Lembra então, ó, aqui são enantiômeros, está vendo? Ó, desviam a luz polarizada com o mesmo valor, que é o poder rotatório específico, tem uma fórmula para calcular isso, que não é o objetivo do ensino médio, é da graduação. E aqui, ó, o destrógeno desviou 12 graus para a direita, 12 para a direita e 12 para a esquerda. Então os dois se anulam, formam um par de enantiômeros ou antípodas ópticas. Tranquilo? Então, e como é que eu vejo um carbono assimétrico em cadeia fechada? Essa molécula tem isomeria óptica, mas está mais difícil de vocês localizarem o carbono assimétrico. Isso aqui é um assunto importantíssimo, é a talidomida. A talidomida na década de 50 e na década de 60 foi uma grande revolução da indústria farmacêutica alemã que produzia esse medicamento. Ele era um sedativo hipnótico, só que ele tinha uma grande capacidade de controle da náusea e do enjoo. Então ele era indicadíssimo, excelente para combater náusea e enjoo em gestantes. Produzido na Alemanha. Aqui está a fórmula da talidomida. Ele é um alcaloide, vou ver depois disso, eu vou deixar no final da aula um link sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina e a quinina, que também são alcaloides. O que significa isso depois? São bases heterocíclicas, vamos ver depois isso aí, tá? Extraídas de plantas, de angiospermas. O professor Gamba dá uma participação especial nessa aula, explicando o que significa briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Olha só, o que acontece com a talidomida? O isômero dele, aqui tem o isômero RS, que é uma variação que a gente não trabalha também no ensino médio. Eu vou simplificar assim, uma simplificação, eu vou transformar, porque era o levógeno que tem a capacidade mesmo sedativa, antiemética, de vômito, de enjoo, ele que era o principal, o levógeno, não o destrógeno. Tá? O que acontece com essa medicação? Ela foi ministrada, ela foi difundida, o único órgão internacional que não autorizou ela era o FDA, Food and Drugs Association. É o órgão americano que regula, então, medicamentos e alimentos, né? Então, olha só, ele rejeitou. Ela foi testada no laboratório, ela foi testada em ratas prenhas, não causou mutação, não causou alteração, não causou aumento do número de abortos ou perda fetal. Ela foi testada dentro dos padrões à época existentes e ela foi autorizada a sua venda. Qual é o problema dela? Quando começaram a nascer as crianças, década de 50, década de 60, começou a chamada síndrome da focomelia. Acho que é focomelia. Foco porque parece com foca. O que acontece com as crianças que nasceram das mães que usaram talidomida? Ela causava uma má formação de membros. As crianças nasciam
com o braço encurtado e com as pernas encurtadas, ou sem braço, ou sem perna, ou apenas com um toquinho no braço, toquinho na perna, má formação dos membros, similar a uma foca, por isso que chamamos isso como focomelia, tá? E essa medicação, a talidomida, Brasil, como sempre, ela foi proibida no mundo. No Brasil, eu acho que ela ainda continua a ser vendida 2 ou 3 ou até 4 anos posteriormente à interrupção da venda dela no mundo. Se vocês colocarem no Google para procurar, no YouTube, sobre talidomida, tem bastante. Inclusive, eu vou deixar com o André aqui agora, depois. Aqui, vamos dar uma pausa para vocês verem o que é essa focomelia. Que alteração era essa que as crianças sofriam pelo uso da medicação? André, bota agora para mim, André, o videozinho das fotografias da criança. Viram agora? Acabaram de ver que o André colocou? Ah, essa é a alteração que elas acabariam sofrendo. Olha como é que é a química. Por que ela causa mutação? Por que ela causa mutação? Aqui eu tenho duas bases nitrogenadas que compõem o DNA, a adenina e guanina. Percebe que eu tenho aqui um ciclo com ressonância, um ciclo com ressonância com a ligação dupla que eles vamos ver mais tarde isso também depois. Tá? Aqui eu tenho uma cadeia lateral com ciclo com um pentágono, com nitrogênio. Então percebe que as duas bases nitrogenadas têm uma similaridade estrutural com a talidomida. O que essa desgraça fazia? Na replicação, na duplicação do DNA, ela entrava no meio do filamento. Ela interrompia a sequência. Como ela é quimicamente muito parecida, na replicação, a mãe estava usando para trancar o enjoo e o feto estava se formando e estava replicando o DNA, um processo que a biologia explica. Tá? Como quimicamente são parecidas, tá? Então são amidas, são aminas, são heterocíclicas, têm 2 ciclos, então são estruturalmente parecidas, quimicamente vão ter comportamento similar. Então a talidomida, o medicamento, entrava no meio da transcrição, do processo biológico lá, e causava uma mutação. Essa mutação causava o que vocês viram ali, que era essas alterações em membros superiores e inferiores. Mas tá, pessoal, onde é que está o carbono assimétrico aqui? Essa molécula tem carbono assimétrico. Olha só, nenhum desses pode ser porque tem dupla. Nenhum desses também tem dupla. Eu vou direto no ponto. Olha só, vou fazer aqui, ó. Tá vendo esse carbono aqui? Ó, esse carbono, vou até apagar aqui assim, ó. Tá vendo esse carbono? Se eu perguntar para vocês quem é, ele faz 4 ligações simples, ele faz aqui, ó, faz 1, 2, 3, 4, igual esse aqui, tá? Quem é que está preso nele? Está preso o H, ligante número 1. Está preso toda essa parte aqui, olha lá, ligante número 2. E agora é o ciclo. Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai contar partindo no sentido agora horário. Você vai ter aqui um C dupla O e o N. Essa é a sequência, C dupla O, N. Eu disse aqui depois, se você fizer o contrário agora, você vai ter C, N, C dupla O. Tá vendo que não é igual? Está vendo que girando o horário eu tenho uma sequência, então eu encontro primeiro o C dupla O. Girando o anti-horário, eu tenho uma outra sequência que eu primeiro encontro o NH. Então, esses ligantes
ligantes são diferentes, mesmo estando dentro do ciclo. Então você faz um asterisco, porque esse carbono é um carbono assimétrico, ou seja, ele é um carbono que tem 4 ligantes diferentes, é um carbono saturado sp3. Por isso que a indústria, por que a talidomida não foi controlada também? Porque ela era vendida na sua forma racêmica, com destrógeno e com levógeno. Hoje em dia a indústria farmacêutica, ela tenta e tem que vender esse medicamento, é o RE, é o R+, é o S-, é o destrógeno ou é o levógeno. Não se vende muito mais a mistura racêmica, porque um destrógeno tem uma característica, uma propriedade, o levógeno tem outra. Então você tem que vender o que você está vendendo de maneira precisa, entendeu? Porque olha só, é difícil separar, né, o destrógeno e o levógeno. Se você aquecer, os dois derretem e fervem com a mesma temperatura. Se você botar solvente, eles têm a mesma densidade, nenhum boia, nenhum afunda. Se você usar solubilidade, eles também têm a mesma solubilidade. Então é muito difícil de separar os enantiômeros, o destrógeno e o levógeno. E aqui então era a talidomida. Tá? O Brasil fabrica a talidomida. Ela é uma medicação importante no tratamento da hanseníase. Eu esqueci o nome, a hanseníase dá umas lesões de pele, acho que é um eritema, umas vermelhidões. O principal medicamento para tratamento dessas vermelhidões, dessas lesões dermatológicas em pacientes com hanseníase é a talidomida. Jamais ela pode ser comercializada de maneira aberta e jamais ela pode ser usada em gestantes, porque ela é comprovadamente teratogênica. Vamos lá então para encerrar a aula. E nesse caso assim que eu não tenho carbono assimétrico, mas a molécula é assimétrica, eu tenho 2 exemplos importantes. Eu tenho naqueles compostos alênicos, que são compostos derivados do propadieno. Está aqui o propadieno. Ele tem 2 duplas e as 2 duplas são acumuladas. Elas estão no mesmo carbono. Ó, quando é que o composto vai ter isomeria ótica, destrógeno, levógeno e racêmico, mesmo não tendo carbono assimétrica? Porque a molécula é assimétrica. Eu vou ter que ter isso aqui, ó, aqui no cantinho. Eu vou ter que ter 2 duplas, tá vendo? Olha lá. Acumuladas, ou seja, 2 no mesmo carbono, e o A tem que ser diferente do B, e o C tem que ser diferente do D. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vamos lá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o nome desse composto? 5 é penta. No 2 e no 3 estão as 2 duplas e ele é um hidrocarboneto. Percebe o negócio? Se você tirar aqui, ó, aqui eu tenho então o alênico, o propadieno. Tá? Quem é que está preso no carbono número 2? No 2 está preso quem? Está preso o CH3 e está preso o H. Os dois são o que então? Diferentes entre si. Quem é que está preso no 4? Está preso novamente o CH3 e o H. Eles também são o quê? Diferentes entre si. Ou seja, essa molécula, o penta 2,3 dieno, ela não tem carbono assimétrico, mas a molécula é assimétrica, porque ela é o quê? Um alcadieno acumulado do derivado alênico, derivado do aleno, tá? Em que eu tenho o A diferente do B e o C. Então eu vou ter essa molécula. Você vai encontrar esse nome com um maisinho na frente, ou às vezes com a letra D, estrógeno. Você vai encontrar esse nome com menos na frente, que é o levógeno, ou você vai encontrar o mais menos, que é a mistura racêmica. Tranquilo? E para a gente encerrar, compostos cíclicos que tem a cis ou trans. Olha para mim aqui o negocinho, para a gente encerrar rapidinho aqui. Ó, esse aqui é 1, 2, esse aqui também é 1, 2 e o 3, né? 1,2 diclorociclopropano. 1,2 diclorociclopropano. O vizinho da dele, 1,2 diclorociclopropano. Qual é a diferença entre eles? Nesse eu tenho um cloro para cima, um H para baixo, um H para baixo. Esse é o isômero cis. Aqui eu tenho
um H para cima, um H para baixo, um Cl para baixo, um Cl para cima. Eu tenho aqui o isômero que então? Trans. Então eu tenho cis 1,2 de clorociclopropano, eu tenho trans 1,2 de clorociclopropano. Olha o negocinho aqui, ó. Imagina que se for feito uma cartolina, eu vou dobrar ela ao meio. Aqui. E vou dobrar ao meio aqui. Percebe que se eu pegar isso aqui e dobrar, eu vou ter o cloro se sobrepondo ao cloro. E o H se sobrepondo ao H. Então se eu for espelhar essa molécula, ela se sobrepõe. A imagem, ela é sobreponível uma na outra. Tá? Então, essa molécula é simétrica. O cis é simétrica. Agora, se você pegar o trans aqui, ó, se for dobrar aqui um em relação ao outro, o cloro casa com o H e o H com o cloro. Se você for espelhar essa molécula, as imagens elas não se superpõem, se sobrepõem. Então, o trans, ele é assimétrico. Se eu colocar um espelho aqui, eu vou colocar novamente aqui. Eu vou ter o H, aqui eu vou ter o Cl, aqui eu vou ter o Cl, e aqui eu vou ter o H, aqui eu vou ter, por exemplo, o mais trans, e aqui eu vou ter o menos trans. Tranquilo? Olha só. Então, também existe isomeria ótica no isômero transdocíclico, já que a sua imagem ela é assimétrica. Fechou, galera? Um grande abraço para vocês. Fica o link aqui agora da parte número 1 e do material complementar que eu fiz sobre a hidroxicloroquina, que também é um alcaloide. Beijo para vocês, um abraço, até a próxima aula.